Bom dia a todos, bom domingo, Deus possa abençoar a todos. Hoje seria certamente o dia da ceia, da celebração da ceia, mas não podendo estar juntos fisicamente, podemos estar juntos espiritualmente. E certamente isso eu acredito que nos aproxima mais, porque não dependemos, né, do toque. É muito bom, mas aprofunda mais a nossa relação. Deus possa abençoar todos vocês. Hoje, mais uma vez, eu quero deixar uma mensagem, considerando o fato de que nós estamos entrando no período da Páscoa, né? Então, nós queremos refletir um pouquinho na Palavra de Deus, que nos fala de salvação. O nosso título, sugerido pelo querido pastor Marcos, a salvação mediante a cruz. Quero ler para vocês 3 textos para embasar a nossa mensagem. Primeiro, Atos capítulo 4, verso 12, nos diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para os que se perdem. Mas para você e para mim, para nós, que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Existem inimigos dessa mensagem, e Paulo dizia, registrado em Filipenses capítulo 3, verso 18, que ele fez declarações repetidas e até com lágrimas, dizendo que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Uma atitude completamente absurda, conforme a visão panorâmica da palavra de Deus concernente à mensagem da cruz, porque sem cruz não há salvação. Como eu disse, estamos prestes a comemorar mais uma vez a Páscoa. E a pergunta que eu levanto para mim, para você, para nós, será que nós cristãos temos compreensão? Será que a gente compreende a dimensão da visão cristã inserida no contexto da Páscoa? Eu acredito que quando nós, pela graça de Deus, compreendemos essa dimensão, nós conseguimos visualizar, perceber a presença da cruz nesse significante evento chamado Páscoa. Desde o primeiro século, a mensagem da cruz, como o texto que lemos dizia, já era questionada. Os inimigos da cruz já estavam presentes, já pululavam o mundo da época. E Paulo, para estes, lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, ele vai declarar que o destino destes é a perdição, que o Deus deles é o estômago. Eles só se preocupam com aquilo que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas. Hoje, além de ser questionada de igual forma, a mensagem da cruz não tem sido compreendida na sua gloriosa dimensão, e é por isso que mais que nunca nós precisamos respaldá-la da boa teologia bíblica. Como também precisamos, evidentemente, de revelação do Espírito Santo, para que a gente possa absorver a sua grandiosidade, o fato de que ela é imprescindível à salvação. Por isso que Paulo aos Efésios ora para que Deus dê revelação, ilumine os olhos do entendimento, porque nós precisamos de um descortinar da nossa compreensão, para que a gente possa mergulhar de forma sobrenatural na grandeza da mensagem da cruz, do seu propósito salvífico, no seu propósito amoroso, no projeto glorioso de Deus em nos restaurar,
em nos salvar para Ele e para a sua glória. Os evangelhos nos dão conta da participação de Jesus e seus discípulos naquela que seria a última Páscoa antes da sua partida. Ali, naquele momento, Jesus já vislumbrava a horrenda cruz, estava diante de seus olhos, com todas as suas agruras, com todo o sofrimento implícito. Lucas registra os sentimentos de Jesus, quando, lá no capítulo 22, no verso 15, ele registra o que Jesus disse naquele dia. Jesus disse o seguinte: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Aquele era um momento crucial, um momento da mais alta relevância, da mais alta importância. Por quê? Porque todo o significado da Páscoa judaica, que estava velado até então, precisava ser repaginado. Afinal, o significado daquela Páscoa dos judeus era apenas sombra da que estava por vir. E Jesus, então, nesse momento, já prevendo a sua morte, ele elabora com uma maestria tremenda a transição da sombra, daquilo que era sombra, para a realidade. Em Lucas, no capítulo 22, nos versos 19 e 20, vemos ali Jesus instituindo a ceia cristã, que é a Páscoa cristã, cuja centralidade é Ele próprio, porque Ele é o Cordeiro de Deus, morto, partido, cujo sangue foi vertido em prol do homem pecador, a seu favor, a meu favor. Ele é o Cordeiro de Deus, na linguagem de João Batista, que tira o pecado do mundo. Portanto, na Páscoa, Jesus, o Cristo, está na cena principal. E na linguagem de Paulo, quando escreve no capítulo 5, no verso 7 de 1 Coríntios, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. E assim vemos a cruz estampada como cutelo que foi desferido por Deus, por amor a você e a mim, para a consumação, concretização da Páscoa, ou seja, a cruz como a ferramenta de Deus. Embora homens estavam se utilizando dela, mas na realidade a mão de Deus estava ali para concretizar a morte de Cristo em prol da sua e da minha salvação. A Páscoa, nessa ótica, me fala de 3 dimensões que eu queria repartir com vocês. A primeira dimensão da Páscoa nos fala do Cordeiro escolhido. Lá no capítulo 12 de Êxodos, no verso 5, nos revela isso, que o Cordeiro era escolhido e ele precisava ser sem defeito. E Jesus foi escolhido e sem defeito. Viveu uma vida completamente santa. Tentado, como diz a Bíblia, por todas as coisas, em todas as áreas, porém sem pecado. Negou-se a si mesmo. Como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 5, no verso 2, no capítulo 2, no verso 5 em diante, que ele se esvazia de si mesmo, assume a forma de servo, reconhecido em figura humana, morre a morte mais horrenda, a morte de cruz. Viveu uma vida de renúncia, se abdicou de todos os prazeres humanos, até os lícitos, porque viveu uma vida consagrada, uma vida de Nazireu, uma vida completamente rendida, porque ele, Jesus, é o Filho perfeito de Deus, o único capaz, o único apto a propiciar a salvação. Isso é significante. E agora, nessa semana, eu te convido a celebrar a Páscoa com essa atitude de gratidão. Precisamos, nesses dias de pandemia, nesses dias de coronavírus, nesses dias em que o mundo experimenta talvez o pior de todos os caos,
a pior de todas as tragédias da história da humanidade, sem precedentes, e a gente não sabe até quando isso vai durar. Eu sei que tudo isso nos tenta a olhar para a circunstância, nos tenta a murmurar, a questionar, nos tenta fazer olhar para o aqui e para o agora. Mas diante dessa verdade que nós vamos estar celebrando daqui a pouco, né, a Páscoa cristã, precisamos agradecer o tão grande amor de Deus ao permitir, né, que Jesus viesse, agradecer a Ele porque Ele se deixou ser escolhido, vivendo uma vida sem defeito, para ser morto em prol da minha e da sua libertação. O povo judeu experimentou a libertação verdadeira do ponto de vista humano, a libertação do Egito, que é tipo, você sabe, do mundo. Aquele cordeiro que ficou na morte, mas que apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, derramou também seu sangue. Aquele sangue marcou os umbrais da porta e protegeu os verdadeiros filhos de Deus, o povo de Deus, do anjo da morte. Queridos, mesmo diante do que está acontecendo, nós precisamos de crer que o sangue de Jesus, que tem poder, está sobre nós e nos protege. De repente, alguns genuinamente cristãos vão padecer a morte. Isso não muda os fatos. Por quê? Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós já morremos, nós já passamos da morte para a vida. Estamos apenas aqui caminhando na expectativa de chegar lá. Mas enquanto estivermos aqui, vamos viver como verdadeiros cristãos, salvos, regenerados. E agora mais que nunca, porque tudo que está acontecendo ao nosso redor nos revela a nós cristãos e aos que não são cristãos que os valores que eram tão relevantes, eles perderam o seu sentido. Ricos e pobres estão no mesmo barco. Aliás, um dado significante: essa pandemia, ela começa pelos ricos e não pelos pobres. Porque, ainda que alguns, por algumas circunstâncias, viajem daqui para ali, mas foram os ricos que, viajando nas primeiras classes, nos cruzeiros marítimos, foram eles que infectaram o mundo, que disseminaram esse vírus mundo afora. Foi a classe mais rica, que foi a primeira, depois do início ali em Wuhan, na China, a disseminar esse vírus. E hoje a gente percebe que não há mais diferença. Grandes nações, nações pobres, estão no mesmo barco. Todo mundo em busca de uma solução e percebendo a sua ineficácia, a sua pequenez, a sua insignificância. E tudo isso aí precisa, principalmente em nós cristãos, nos fazer refletir. Que Deus nos dê graça de passar essa onda, sair dela, permanecer vivos aqui para testemunhar a glória de Deus, mas que vivamos vidas desprendidas, que a gente venha viver uma vida com um novo significado, um significado mais verdadeiro, de alguém que já passou da morte para a vida e que está vivendo aqui, esperando tão somente a trombeta soar ou o chamado de Deus para a glória. Então é tempo de agradecer, porque tudo isso só é possível porque Jesus se deixou ser escolhido. A Páscoa também nos fala do cordeiro que foi morto. Na sequência, como já falamos, o cordeiro foi morto ali, naquele tempo do Egito. Ele foi morto, ele sinalizou a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Capítulo 12 descreve coisas maravilhosas. Fala ali que eles precisavam de comer as ervas amargas, que certamente fazia alusão ao sofrimento,
o sofrimento passado, embora tenha no seu bojo também a ideia da contrição, do arrependimento, do quebrantamento. Ali também nos fala da necessidade, né, que aquele povo teve, segundo a ordem estabelecida por Deus a Moisés, de comer pão sem fermento, porque não tinha tempo, não dava tempo, as coisas precisavam ser rápidas. Estava para acontecer, não podia titubear. E nós sabemos que o pão sem fermento nos fala de um pão sem a massa envelhecida, que nos lembra o pecado. O fermento nos lembra o pecado. Precisamos nesses dias viver também uma vida sem pecado, uma vida de santidade, porque o Cordeiro morreu para nos fazer viver nesse nível de entrega, de rendição e de santidade, de consagração a Deus. Ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Ele morreu para nos libertar do império das trevas, das hostes malignas. Ele morreu para que a gente pudesse viver aqui, com os pés aqui, mas com a nossa mente e coração voltados para a glória de Deus, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto onde Cristo vive. Queridos, Páscoa nos fala de uma morte significante que nos faz viver uma vida de libertação. Então, comemorar a Páscoa é viver, é usufruir, é colocar em termos práticos tudo aquilo que ela significa. Ele morreu, o Cordeiro Pascal morreu para que a gente pudesse viver uma vida liberta, mesmo diante dessas catástrofes ao redor de nós. Estamos vivendo vidas libertas. Somos afetados porque somos humanos, mas eu quero te dizer uma coisa: toda essa luta, toda essa prova, toda essa tribulação, embora nos afete, mas nos afeta de forma superficial, não nos afeta no cerne, na vida. Se você é um cristão salvo, regenerado, conhece a Deus, tem a compreensão clara do sangue derramado lá na cruz do Calvário, pão partido, então, querido, você pode sofrer superficialmente, mas lá no seu interior você sabe que a vitória já foi estabelecida, que nós já estamos vivendo uma outra dimensão. Páscoa é nos fazer agradecer a morte de Cristo e viver toda a dimensão, usufruir todo o significado, nos apropriar de todos os benefícios do Calvário. Mas a Páscoa também nos fala do Cordeiro ressuscitado, nos fala do Cordeiro escolhido, nos fala do Cordeiro morto, mas nos fala do Cordeiro ressuscitado. Embora a Páscoa judaica não tenha essa compreensão, mas está intrínseco. Essa mensagem ela está inserida no seu contexto, embora velada. O Cordeiro ali permaneceu morto, mas na Páscoa cristã, o Cordeiro de Deus não ficou na morte. Querido, a Páscoa cristã é concreta. Nos aponta para um Cristo que veio, viveu, morreu, mas ressuscitou e vive. Nós somos vencedores. A ressurreição nos fala da vitória. Ele não ficou na morte. Ele venceu. Ele venceu plenamente. E se ele venceu, você venceu. Somos, como diz Paulo aos Romanos, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, queridos, quero deixar para vocês essa singela mensagem breve, a todos nós, uma recomendação de que nessa semana pascal, nessa semana de Páscoa, mesmo em meio a essa desastrosa pandemia, que você e eu possamos agradecer ao Senhor por sua entrega, agradecer ao Senhor por sua morte, celebrar a sua vitória na ressurreição, e que você e eu não nos deixemos levar pelo pânico que estes dias nos sugere,
mas que de pés no chão contemplemos a glória do Senhor, que tenhamos atitudes semelhantes à que foi encontrada na rainha Esther, diante da iminente morte de seu povo, quando ela declara: eu vou correr o risco de morte para salvar o meu povo. Se perecer, pereci. E veja, ela não tinha a compreensão da ressurreição que você e eu temos hoje. Então não nos omitamos em fazer o bem, não nos omitamos a viver nestes dias como verdadeiros salvos. Se tiver na sua mão ajudar, ajude, mas uma ajuda significante é nos prostrarmos diante de Deus como intercessores, nos colocando na brecha para orar. Orar pelos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que sofrem nesses dias ali na Itália, na Espanha, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Queridos, o sofrimento deles é muito grande, o desgaste é muito grande. Precisamos de orar por eles, orar pelos enfermos, pelos moribundos, por aqueles que estão só, do ponto de vista humano, sem esperança, pelos familiares que não podem estar ali dando um aconchego. Orar pelas autoridades para que sejam sábios, coerentes, para que possam ter sabedoria, que Deus os ilumine, para que eles venham tomar decisões e diretrizes sábias para conduzir o povo de maneira correta, a fim de que esses dias sejam abreviados. Precisamos de orar pelos cientistas, para que Deus dê a eles a revelação, para que eles possam descobrir. Porque, queridos, com certeza, como Lavoisier, o grande Lavoisier, dizia que nesse mundo nada se constrói, nada se destrói. Nesse mundo, tudo que se faz é extraído dele mesmo. A matéria-prima está aqui. E você pode estar certo, né, que os ingredientes necessários para a cura desse vírus já existem. Eles só precisam ser trabalhados. E os cientistas têm essa tarefa. Eles precisam da iluminação, não só apenas da intelectualidade, do conhecimento intelectual, mas de uma revelação, de uma perspicácia do Senhor, de uma acuidade, para que eles possam descobrir os medicamentos e a vacina muito rápido. Precisamos de orar. Então, queridos, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de alento. Deus nos abençoe a todos. Boa semana. Deus abençoe a todos nós. Shalom.